amigas e amigos, internautas, seguidores. Olha, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Vamos a mais um programa 3 Dedos de Prosas desta sexta-feira 17. Nessas lives agora todos os dias, cardápio diário de notícias comentadas, como quase não se vê no dia a dia do jornalismo local, nacional e internacional. Se gostar, dê um positivo de gostei, né? Curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva, acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. A quantidade de crianças e adolescentes vivendo na pobreza no Brasil recuou de 34,3 milhões em 2017 para 28,8 milhões em 2023, segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. A comparação representa uma melhora de 16% no indicador, mas aponta que 55,9% da população entre 0 e 17 anos, aqui no Brasil, ainda vive na pobreza. Para realizar o estudo, o UNICEF utilizou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua, do IBGE, e avaliou 7 dimensões: renda, educação, acesso à informação, água, saneamento, moradia e proteção contra o trabalho infantil. Em comparação a 2017, houve uma melhora em todos os itens avaliados, mas o avanço e o estado atual de cada indicador são distintos. Em relação à renda, o número de crianças e adolescentes em privação recuou de 25,4% para 19,1%. No acesso à informação, a queda foi mais significativa, de 17,5% afetados para 2,5% em 2023. Em outros critérios, a melhora foi menor. O índice de crianças em trabalho infantil, por exemplo, caiu de 3,5% para 3,4%, enquanto o de crianças sem acesso a saneamento básico caiu de 42,3% para 38% em 2023. Nossa Bahia, apresentou um índice de 67%, o segundo menor da região do Nordeste, atrás apenas de Pernambuco, com 64%. Entretanto, é bom frisar, não é? 2,7 milhões de crianças e adolescentes baianos têm ao menos uma privação, a segunda maior quantidade do país, atrás apenas do estado de São Paulo, com 3,3 milhões de afetados. O problema hoje é o IBGE. O IBGE ninguém está confiando mais, mas essa aí a UNICEF comprovou, então vamos, né? E prova também que entre 2017 até 2023 houve essa melhora. Isso é muito importante. Agora vamos à prosa de número 2. Gente, vamos ser sinceros. A Cracolândia em São Paulo não é somente um problema de saúde pública, de viciados em drogas. É o verdadeiro enfrentamento e combate ao tráfico de drogas que por ali atua, arrecadando, vejam, anualmente, em média, mais de 20 milhões mês e quase 1 bilhão ano, tornando-se um centro livre para enriquecer o narcotráfico nacional e, inclusive, internacional. Além do tráfico aberto para usuários e viciados, outro grande problema é a forma como o poder público pode fazer esse enfrentamento, porque ONGs, organizações de direitos humanos e entidades de assistência social impedem que as autoridades promovam
esse enfrentamento. Porqueiras de partidos políticos aliados a Ministério Público, ativistas e outras chatices sempre atuam em favor de manter esse livre comércio e a escravidão dos usuários viciados, drogados, sob a alegação de que, olhe bem, acabar com aquele antro de drogados, acabar com a Cracolândia, né, apoiados pelo tráfico, viola direitos fundamentais da Constituição, fere princípios de igualdade, liberdade e acesso a direitos essenciais. Gente, o cara que está vivendo da droga, está vivendo no mundo da droga, vivendo da droga não, está vivendo com a droga, convivendo, esse cara já não é mais humano. Merece tratamento. E como dar tratamento se essas entidades impedem de o governo agir? Precisamos pensar nisso de forma racional, porque é coisa séria. Entendeu? Bom, a Cracolândia existe há mais de 30 anos. E desde que começou apenas como uma praça de desocupados, com a presença de alguns viciados, acabou se tornando o maior centro de concentração de drogados do mundo, com absoluta liberdade para uso e consumo, venda de drogas, aí inclui disputa por pontos, aí vem assassinatos, insegurança, violência, um verdadeiro campo de concentração de pessoas vítimas das drogas, devido à interferência dessas entidades, muito estranha esta cumplicidade, governos, governador e prefeito, não conseguem acabar com a Cracolândia. Não adianta, até o governador agora recente, Tarcísio, recente não, o atual, está tentando, não consegue. Tá certo? Tem que ser com a iniciativa da prefeitura. A prefeitura também não consegue, quer ver? Vou dar um exemplo aqui agora. A prefeitura de São Paulo construiu um muro de aproximadamente 40 metros de extensão e 2,5 de altura na região da Cracolândia, no centro da cidade, visando limitar a área onde os usuários de drogas se aglomeram. Localizado na Rua General Couto Magalhães, perto da Estação da Luz, uma das mais famosas de São Paulo, o muro foi erguido em uma área que já havia sido cercada com tapumes de metal. Aquilo ali incomodava os ativistas, defensores, né, de sei lá o quê. Mas, novamente, entram em cena para manter a Cracolândia área livre para as drogas. Esses grupos que os protegem os viciados e desrespeitam os paulistanos, cidadãs, cidadãos, famílias, idosos, crianças que são obrigadas a conviverem com esse quadro de horror que é a Cracolândia, em pleno centro de São Paulo. É uma vergonha, uma vergonha. Os parlamentares de partidos de esquerda, porque são eles sempre nesta causa, com apoio da organização Craco, não botaram nem crack com medo, botaram Craco. Craco resiste, e mais ativistas afirmaram ao Supremo Tribunal Federal, olha, STF na jogada, na pessoa de o único ministro para tudo no Brasil hoje, porque o restante de togados virou um grupo de não faz nada, né? Para que a construção que está lá feita pela prefeitura isola e exclui socialmente as pessoas que vivem na Cracolândia, alegando que o muro cria um campo de concentração para os usuários, restringindo ainda mais sua mobilidade. Gente, a prefeitura justifica a construção do muro como parte de um conjunto de medidas para melhorar o atendimento, inclusive, aos usuários de drogas,
aumentar a segurança para as equipes de saúde e assistência social que vão lá, né, para dar assistência a esse pessoal, e também facilitar o trânsito de veículo, porque lá em São Paulo, a Cracolândia fica no centro. Gente, esse país vai dar certo? Nunca. Vamos lá, de número 3. O presidente Lula se irritou com a condução da crise que culminou com a revogação da norma da Receita Federal que amplia a fiscalização sobre transações via Pix, segundo relato lá de aliados. Isso que ele ficou puto da vida, o Lula. Dentro e fora do Palácio do Planalto, a avaliação é a de que o governo sofreu uma derrota para a oposição após uma sucessão de erros no debate sobre a fiscalização do Pix. Entre os pontos criticados está o fato de uma medida dessa magnitude ter recebido um tratamento burocrático da equipe econômica, sem a definição de uma estratégia de comunicação. Vamos fazer, não chamou a uma coletiva com a imprensa, desrespeitou a própria SECOM, enfim, né? O presidente e a Casa Civil, né, a presidência, no caso, e a Casa Civil, afirmam que, inclusive, o Rui Costa disse que não tinha conhecimento da medida até a repercussão nas redes sociais. O chefe da Casa Civil do governo federal, o ex-governador Rui Costa, afirma que não tinha conhecimento da medida até a repercussão nas redes sociais. A principal pecha que a oposição busca colar no governo é de que é uma gestão que gosta de impostos e de taxar. A gente sabe que é verdade. Nos últimos dias, viralizaram vídeos e publicações críticas ao governo quanto à medida do Pix, que todo mundo é contra. Inclusive o pessoal de direita, esquerda, centro, leste, oeste, todas as colorações partidárias. Após reuniões descritas como tensas, Lula fez um cálculo político ao revogar a norma. Além disso, o governo foi avisado sobre o risco de aprovação de decreto legislativo para a derrubada da própria norma, caso mantida pelo Lula. A contragosto, o presidente aceitou o recuo comemorado pela oposição para estancar o clima de desconfiança na população e o risco de fuga de dinheiro do sistema financeiro que já estava ocorrendo. Antes da revogação, houve uma proposta para a realização de um pronunciamento em rede nacional para explicar a medida. Na véspera do recuo, o secretário da Receita Federal, o Robson Barreirinhas, defendeu a manutenção da medida em entrevistas. Aí ele perguntou: o que vai acontecer se eu revogar hoje? Eu vou prejudicar diretamente o pequeno contribuinte e vou dar um presentão para os criminosos. Ele disse isso. Agora me diga uma coisa: se é assim, por que então recuou? Entre os erros listados por aliados do presidente está o fato de o Ministério da Fazenda não ter definido uma estratégia antes da instituição da norma. É a realidade. Diante da repercussão, e foi grande, aliados do presidente reconheceram ter sofrido a derrota já na largada. Mas o recuo dividiu o governo, porque lá dentro do próprio governo teve os contra e a favor. Parlamentares que integram a base governista se queixaram da decisão após terem defendido publicamente a regra. Ou seja, estavam defendendo a regra, a nova norma da Receita Federal. Aí Lula vai lá e retira, via Receita Federal. Aí, como eles estavam defendendo, eles ficaram bem na vida, né? Ficaram como patos na lagoa. Então é isso, complicado, viu, gente? Se gostaram da live, dê o joinha de positivo. Se não são inscritos, inscrevam-se, curtam, comentem, compartilhem, acesse o sininho para notificação de novas lives. Um abraço.